Sejam todos bem-vindos ao Luz Câmera Arte. Hoje não começamos o programa com a nossa tradicional cena de abertura, porque hoje eu trouxe uma gravação muito bacana de uma trilha que vocês precisam conhecer. E aí essa trilha eu vou passar ela no segundo e no terceiro bloco, então para ter mais tempo para mostrar as belezas da nossa região, então eu abri mão hoje, excepcionalmente, da cena de abertura do programa, tá? Daqui a pouquinho eu vou falar sobre a trilha, mas eu quero começar agora, no primeiro bloco, falando de um assunto muito sério, de uma reflexão muito séria com vocês, que foram as eleições, o dia da votação, né? Eu fui votar, gente, no domingo passado, e eu acho importante votar. Eu acho um exercício de cidadania, eu acho que a gente precisa encarar isso com uma seriedade enorme. Então, eu passei o mês de setembro inteiro escarafunchando a vida dos meus possíveis candidatos na internet, sabe? Nessa coisa, vou votar porque eu conheço, porque alguém me indicou, não. Votei em pessoas que não me pediram voto, pessoas que eu não conhecia, escarafunchei a vida de cabo a rabo. E aí, fiz isso com muita seriedade, né? Você pensa assim, o meu voto não vai decidir nada, mas é cada voto que decide os rumos de uma eleição. Todo mundo sabe o quanto foi cansativo e difícil votar esse ano. Me parece que eles reduziram o número de zonas eleitorais. Eu vi esse comentário em relação a algumas cidades, como o Rio de Janeiro. E eu acredito que aqui também reduziram, porque pela primeira vez eu peguei uma fila enorme para votar. Isso nunca tinha acontecido antes, eu votava em 15, 20 minutos e esse ano eu fiquei mais de 2 horas, quase 3 horas numa fila, num colégio, que era um colégio escuro. Eu fiquei imaginando ali, enquanto eu estava na fila, que ambiente de aprendizado era esse, né? Essas crianças ali naquele corredor escuro, quente, as paredes sujas. Mas, enfim, não vou falar das instalações de votação, nem desse tempo enorme que eu sei que todo mundo perdeu para votar, né? Porque eu vi muita gente chegando e simplesmente desistindo de votar. Essa questão de voto obrigatório ou não obrigatório é uma discussão muito, muito grande. Apesar de eu fazer o possível e o impossível para votar, se eu estiver em outro lugar eu me desloco. Eu acho que o voto ele tem que ser consciente, a pessoa tem que querer votar, ela tem que querer exercer essa cidadania e ela tem que ter preparo para isso. Então, eu não sou a favor do voto obrigatório, eu não sou a favor de muita coisa obrigatória, não. Eu sou uma pessoa que defende muito a liberdade individual. Mas eu vi algumas coisas assim que eu fiquei triste, fiquei assim pensando, meu Deus, como é que está sendo decidido o futuro do nosso país, né? Pessoas visivelmente alcoolizadas e você sente pelo cheiro, você sente pelo andar, e a gente sabe que não pode vender bebida alcoólica desde o sábado, desde o dia anterior tem um horário que a partir daquele horário não pode vender bebida alcoólica, justamente para que as pessoas votem sóbrias, votem lúcidas, votem conscientes. Mas tinham pessoas que estavam com cheiro de bebida. Tinha gente que tinha acabado de receber um papelzinho e eu fiquei pensando, meu Deus, essa pessoa acabou de receber um papelzinho ali fora e vai votar? Como é isso? Como é que a gente decide o futuro do nosso país? É um misto de estranhamento, de tristeza, de decepção, e você faz uma oração, meu Deus, ilumina, porque nossos votos, eles são extremamente importantes. Não estou aqui para discutir a questão da urna eletrônica, que também é uma outra polêmica. O Brasil, ele está tão cheio de dúvidas, tão cheio de incertezas, né? Mas vamos tentar confiar nesse instrumento, senão nosso processo de escolha democraticamente de um representante, ele perde o sentido se a gente não confiar. Então, eu escolho confiar, nunca fiz auditoria de urna eletrônica, mas a minha escolha é confiar nesse instrumento democrático. Mas, seu voto, você escolheu no dia? Você escolheu na hora?
Uma semana antes você já estava com sua lista, com seus números, você sabia em quem você ia votar, você sabia o que essa pessoa já tinha feito e você já tinha lido as propostas dela. Isso vai ser muito importante agora no segundo turno, tá? Só para finalizar essas reflexões, o que eu trago aqui são mais reflexões do que respostas, tá? São mais perguntas. Gente, quem andou pela cidade, eu não me refiro só a Itabuna e todas as cidades, quem andou pela cidade no domingo, na segunda e ontem na terça-feira, viu o quanto a cidade estava imunda, suja, vergonhosa. A cidade inteira estava um lixo. Dá vontade de pegar cada papelzinho daqueles candidatos e dizer assim, ó, você é responsável por esse lixo. Se eu fosse votar em você, eu deixaria de votar. Porque é um absurdo o que eles fazem com a cidade nos dias de eleição. E é importante que as autoridades, é importante que isso seja modificado. Muita coisa já foi modificada. Lembram dos showmícios que custavam milhões? As campanhas brasileiras são extremamente caras, gente. Na prática, são as campanhas mais caras do mundo. A gente perde oficialmente para a eleição americana, mas a gente sabe que o americano compra uma caneta e declara o imposto de uma caneta. Então lá é tudo contabilizado, aqui não. Então oficialmente nós somos a segunda campanha mais cara do mundo, mas na prática somos a primeira campanha mais cara do mundo por conta de todos esses custos. Então aos poucos eu vejo um processo de melhora, tá? Eu vejo durante o tempo, desde quando eu acompanho as campanhas eleitorais, eu vejo que a gente está evoluindo, que a gente está melhorando, eu vejo as pessoas mais conscientes, mais envolvidas com política, brigando como se fosse time de futebol, mas enfim, as pessoas estão engatinhando, mas a gente está caminhando, mas vamos refletir, né, sobre essa questão do voto obrigatório, sobre o quanto a gente suja a cidade nos dias das eleições, a gente que eu falo a população brasileira, quem está trabalhando para os políticos, todo mundo tem que ter essa consciência. Não falei de arte, de cultura, não falei de literatura, de poesia, de cinema nesse primeiro bloco, mas eu falei de um assunto que é muito importante nesse momento para o nosso país, tá? Cidadania, nunca esqueça disso. Eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouco eu volto com o segundo bloco, com aquela trilha que eu prometi, vale muito a pena você ficar para assistir e depois ir lá fazer essa trilha pertinho de Itacaré, conferir e aproveitar as belezas da nossa região. Eu volto em um minuto.